Olá, bem-vindos ao podcast Chato Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Ellen Corrêa. Sou a Gisele Oliveira. E para se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o @podcast Chato Falho nas redes sociais. O polemicíssimo filósofo americano Dallas McCown diz: o invisível e o inexistente se parecem muito. Com ambientes corporativos cada vez mais competitivos e atuações profissionais mais flexíveis, fica fácil se tornar apenas mais um na multidão. O ambiente corporativo coloca no indivíduo a responsabilidade de buscar o seu lugar ao sol, mesmo quando o que parecia ser sol é apenas a lâmpada fluorescente. Essa semana, o podcast Chato Falho se dedica a pensar em meios para não nos restringirmos ao pano de fundo e, em último caso, identificar se chegou a hora de buscar novos cenários. Acho interessante, né, a gente trazer esse tema e o termo mesmo, visibilidade, porque às vezes a gente pode ter uma conotação que visibilidade, a gente buscar a visibilidade dentro de um ambiente corporativo, porque é isso que a gente está hoje jogando luz, é uma coisa ruim, né? Que ou a gente tá querendo se aparecer, ou tá querendo ser estrelinha, ou tá querendo puxar o tapete do colega, ou brilhar mais do que alguém, ou às vezes muito ligado a uma competição, né? E não necessariamente buscar a visibilidade é uma coisa ruim, né? A visibilidade em si, ok, eu acho que a gente precisa, assim, até como marketing pessoal e dependendo muito da cultura da empresa que a gente está inserida, né? Mas eu acho que a chave da questão é como, né? Como que a gente vai buscar essa visibilidade? Para quê? Né? Quais são os limites? Enfim. Então eu acho que é bem legal a gente ter hoje esse bate-papo, né? Até para destrinchar um pouquinho disso. Hoje, atuando dentro de empresa e principalmente em processos seletivos internos, um dos principais feedbacks que a gente dá, né, e que eu ouço gestores dando para colaborador interno talvez um ponto de melhoria é você buscar mais exposição, é você buscar mais visibilidade dentro da companhia, porque aí quando surgir uma posição, o negócio, a área, as pessoas, elas já vão te validar. E às vezes as pessoas elas estão fazendo a coisa ali de uma maneira tão, né, fazendo na entrega, enfim, e não tá conseguindo criar pontes, né, criar relacionamento. A visibilidade em cima das entregas que ela tá fazendo, né? Eu acho que tem também uma ética de trabalho antiga nisso, porque se a gente olhar para a forma como gerações anteriores se comportavam no trabalho, é isso, eu não peço aumento, meu chefe tem que me reconhecer. Né? Essa ideia de você fazer um movimento mais proativo para ter visibilidade no trabalho ou para buscar reconhecimento sempre foram mal vistos, né? Eu acho que isso acaba influenciando muito quando pais e filhos conversam sobre valores no trabalho, querendo ou não, tem uma influência clara. A gente ainda tem, nas gestões, a gente ainda tem gestores que são de gerações anteriores, né? Que muitas vezes enxergam ou transmitem esses valores também de maneira negativa, né? De que o funcionário tem que esperar ser visto, né? Não é algo que tem que ser buscado ativamente. E aí eu acabo escutando muito discurso do tipo, eu não sei me vender. Como se fosse uma prostituição, né? Falar do próprio trabalho. Como se fosse um pacto com o demônio falar do próprio trabalho, ou como se fosse alguma coisa muito reprovável, né? E não assim, proativamente buscar a visibilidade do próprio trabalho, né? Ah, tá. Opa! Quase como se tivesse um demérito em divulgar o próprio trabalho, né? Porque se fosse tão bom assim, as pessoas viriam, né? E se a gente tá tendo que falar, putz, então não é tão bom assim, né? Exato. Tem tido, inclusive, um movimento bem feio, na minha opinião, né, nesse sentido, no mercado, que são algumas pessoas acabarem conseguindo uma certa visibilidade no próprio trabalho, porque conseguiu uma outra oportunidade, e aí, às vezes, a empresa acaba fazendo uma ação de retenção para que essa pessoa fique. Então... Leiloeiro, né? O leiloeiro de dentro da empresa.
Não quis usar esse termo, mas obrigada, é isso mesmo. Quem dá mais? Quem dá mais? Olha, a outra empresa ali deu um. Ai, como é que fala? Quando você faz uma proposta em leilão, eu esqueci a palavra. Quem dá mais? Quem dá mais? Ai, não lembro também. Mas é isso, né? Remate? Sei lá. Não, arrematar é quando você ganha a proposta. Finaliza. É. É. Lance, né? Lance, Quem dá o isso. maior lance? Quem dá o maior lance? Demorou, mas chegou, é Ah, isso aí. a empresa A, a empresa B. Não, mas ali, ó, ali eu tenho home office integral, aqui eu tenho só um home office híbrido, aqui eu tenho que trabalhar presencial. E aí eu acho que as pessoas acabam, ao invés de exatamente isso, né, conversar, se colocar, se posicionar para ter essa visibilidade dentro da empresa, acaba fazendo as coisas de uma maneira, na minha opinião, bem chula, na verdade, né? Porque isso não garante que você vá ter daqui a algum tempo um reconhecimento, né? De forma adequada, por exemplo, né? Então, todas as vezes que você precisar, né, obter algum tipo de reconhecimento financeiro, enfim, posicionamento na empresa, você vai precisar buscar uma outra proposta no mercado para isso, é complicado. De chantagem emocional, né? Se você não fizer o que eu quero, eu vou embora. Bem, e te coloca, eu percebo, né? Hum, Coloca também a pessoa na ausência de responsabilidade também sobre a própria imagem que ela coloca na empresa. é. Então, assim, é minha responsabilidade a empresa, né? A Poxa, minha a carreira, né? responsabilidade da. É, exato. A empresa é importante que ela perceba, que ela reconheça, mas ok, mas é importante que eu também me mostre, que eu me posicione, que Uhum. eu coloque quais são os meus interesses em relação ao tempo X que eu estou na empresa, em quanto tempo, qual é o posicionamento que eu também quero ter, e não ficar à espreita que a empresa visualize isso e reconheça, né? Acho que não é nem justo né, nessa relação de trabalho também. E aí fica na responsabilidade, tipo, ó, consegui algo aqui interessante, um trabalho para ser um supervisor, um coordenador, e eu já estou pleiteando esse cargo aqui já faz algum tempo e não consegui. Aí vem um chefe às vezes e fala, né, mas eu nem sabia que você queria, Nem né, de sabia que tinha repente essa ser. questão. É, exatamente. Então, acho que base, né, também que a gente pretende também falar um pouquinho mais é a questão da comunicação também, né? Acho que ter uma comunicação clara dos objetivos, de onde você quer chegar, também faz muito parte disso. E ser dono disso, Uhum. né? Não esperar a Uhum. proposta de uma outra empresa para planejar a carreira, né? Eu já vi inúmeros casos da pessoa levar a carta proposta de uma outra empresa para o próprio gestor e falar assim: você cobre, né? E ficar baseado nisso. Isso não fala sobre perspectiva de carreira, fala sobre essa ideia de leilão mesmo, né? E o quão estagnado também você fica esperando que o outro tenha uma ação, né? É. Eu acho que assim, nada impede da gente continuar olhando o mercado, Hum, ouvindo o que o mercado tem para falar pra gente, né, até a gente fez aquele episódio sobre empregabilidade, que eu acho que é super interessante nesse sentido. É importante a gente se testar, saber como a gente tá, tudo mais. Mas ao mesmo tempo, né, a nossa carreira é nossa, eu que sou responsável para onde eu estou levando. E também para criar algumas condições para que isso aconteça. Óbvio que se eu estou numa organização que eu estou fazendo de tudo, estou agindo em cima de todos os feedbacks e a companhia também não me abre portas, putz, vamos embora. Porque eu penso quando a gente fala de visibilidade, ele é um tripé. É a pessoa, acho que o gestor dessa pessoa está muito envolvido e a companhia como um todo, né. Se eu tenho que fazer a minha parte, o meu gestor me guiar nesse sentido e a companhia também me dá espaço, né. Eu acho que tem uma responsabilidade aí faseada, né. E se eu também estou numa companhia que, putz, eu faço de tudo e ainda assim eu não sou reconhecido, né, eu não tenho esse espaço, vai embora mesmo, né. Agora, leiloar nunca é legal, porque você pode queimar a tua imagem tanto na companhia que você tá, quanto na companhia que você vai, né. Com certeza, exatamente. Uhum. Eu acho que no Brasil a gente também tem muito forte, né, aquilo do quem não é visto não é lembrado, né. E a gente sabe que tem culturas organizacionais diferentes, que, putz, o relacionamento é primordial, né. E aí a gente põe até o tempero da pandemia, que
a gente não tá indo, né, pro Ninguém tá sendo visto. escritório, ninguém tá sendo visto, só na webcam, né. E às vezes muito dessa visibilidade a gente consegue no elevador, no café, né. Então como que a gente também consegue criar essas pontes, pra gente ter uma boa base aí de relacionamento, de networking, dentro da empresa que a gente tá, né. É porque, querendo ou não, no home office eu percebo que essa parte acaba ficando perdida mesmo, né, porque você consegue fazer isso de uma forma melhor dentro das reuniões. O objetivo das reuniões cada vez mais é você ser sucinto, porque se olha muito para a produtividade. E é dentro das reuniões em que você consegue o mínimo, né, de relacionamento, de entrosamento, enfim. Então ficar, né, esse tempero da pandemia com o aumento do trabalho remoto é complicado. E eu acho que aí entra muito, né, quando a gente fala de visibilidade, é muito da capacidade mesmo de comunicação. Acho que não necessariamente falar muito, se pegando até o termo que a Bi trouxe, né, se vender muito, se vender demais, mas saber trazer o que é suficiente, né, para que as pessoas entendam o que a gente está dizendo, para que a gente consiga transmitir a nossa mensagem de maneira sucinta e assertiva, né. Eh, e e conforme eu acho que esse desafio, né, de tá na pandemia, tá muito remoto, é a gente conseguir perceber se as pessoas também estão ouvindo a gente. Eu, né, não se, putz, você tá num Zoom, você percebe que tá todo mundo multitarefa, você às vezes tá morrendo de vontade de conversar, de expor ou ir para aquela reunião, e ninguém tá dando atenção para você, é muito broxante, né. É muito difícil, né, mas eu acho que muito é dessa capacidade de ouvir, de tentar ser assertivo, de levar o conteúdo certo para a pessoa certa, né. Assim como também o contrário é verdadeiro, né. Às vezes também a reunião tá indo até super bem, super tranquila, falando sobre assuntos pertinentes e que vão trazer resultados muito interessantes para a empresa e para o time, enfim. Mas às vezes você, né, também fica se perdendo. Você fala com várias pessoas de forma também Uhum. individual para você conseguir, numa outra reunião, fazer uma reunião mais sucinta. Só que teve por trás de tudo isso para você conseguir falar de forma sucinta para todo mundo. Quantas reuniões são necessárias para fazer uma reunião curta, né? Eu acho que pensando na questão da comunicação, além de o que a gente fala, é com quem a gente fala, né. Puxa vida, se hoje eu tenho um feedback, eu tenho esse desejo que eu gostaria de ter mais visibilidade dentro da companhia que eu tô, eu acho que vale um exercício também, tipo, para onde eu quero ir, né, o que que eu quero chegar, com quem que eu preciso ter mais visibilidade, porque aí a gente começa a criar alguns mecanismos de se aproximar daquela área. Ai, puxa, eu quero ter mais visibilidade com a área de marketing, porque para mim hoje isso é importante. O que dentro das minhas atividades, o que dentro dos projetos que eu tenho hoje, eu posso criar conexão, né? Porque hoje a gente também vive dentro de as companhias, de modo geral, elas estão cada vez mais tentando ter menos barreira, né, entre as áreas. Então, putz, qual projeto que eu estou tocando que vale a pena eu ir procurar alguém e criar uma conexão, me marcar um café, enfim. Então eu não acho nem que é falar muito e nem falar para todo mundo, mas é ser estratégico. Dentro do meu objetivo, com quem vale a pena, né, eu começar a me relacionar e tentar criar pontes, né. E com uma postura profissional que seja interessante, que seja adequada, né. Saber ser sério quando precisa ser sério, saber fazer piada quando dá para fazer piada, enfim, né, tentar também ter uma adaptação, uma flexibilidade dentro dos vários contextos que a gente está inserido e que a gente é exigido, né. Conforme você estava falando, eu me lembrei de algumas situações em que, e aí eu já escutei, assim: o meu relacionamento com o meu gestor não é dos mais positivos, portanto, eu reforço com os meus clientes internos, porque aí se meu chefe quiser me demitir, ele não vai ter argumento. Mas eu acho que ajuda.
Eu Não, acho que você tem que depende fazer de a quem manutenção é. dos Exato. tem que fazer a manutenção de todas as relações dentro das possibilidades, mas não escolher uma em detrimento da outra, né? Sim. E no final do dia, quem vai te mandar embora é o teu chefe. Seja como for, Quem né? entende a sua cabeça para. Quem tem ali o poder, quem tá com a caneta na mão é o gestor direto, né? Exato. Exa Mas eu acho também que quem são os stakeholders, né, como que é a tradução de stakeholder, Bi? O Interessados. É porque não ah, tem, não tem uma palavra compatível em É uma português. explicação, é um É, conceito, né? é um conceito. mas eu Aí você acho que fala, os interessados, os principais interessados, são Donos, mas não é bem donos. eu acho que stakeholder é principalmente são as principais áreas que a gente tem interação, né. Então, sei lá, a área de marketing tem muita interação com a área comercial. Também tem muita interação com supply, enfim, né, então quando a gente fala de stakeholders, são as principais pessoas que a gente mais tem interação dentro da empresa. E eu acho que é fundamental a gente buscar ter visibilidade com essas pessoas. Teve uma vez que eu estava conversando, né, sobre eu acho que eu estava no processo de seleção, e tudo mais. E uma pessoa que eu admiro muito falou para mim: "Ellen, quando alguém quer ser promovido, né, para um cargo, tudo mais, não é só o gestor dessa pessoa, o gestor tem que saber, né, mas às vezes a área para onde essa pessoa quer ir também tem que saber, porque se surge a posição, você já deixa todo mundo ali no radar, né, e às vezes o negócio, a área, enfim, ela também vai validar isso, né, porque, putz, surge uma vaga, vamos supor, todo mundo já aponta: "Ó, fulano, fulano, fulano", e aí o negócio já valida isso, e eu acho que faz muito sentido, eu acho que tem tudo a ver com visibilidade, né. E porque para mim visibilidade também está muito ligada ao marketing pessoal. o marketing pessoal, ele faz parte dessa ela faz parte desses esforços que a gente faz de se apropriar da própria carreira, né. Dentre Uhum. as múltiplas ações que são necessárias para se responsabilizar pelo desenvolvimento de carreira, marketing pessoal é uma dessas coisas. E eu acho que para muita gente ainda, isso se Hum. atrela a uma ideia do profissional ou liberal, do profissional autônomo, não necessariamente para o CLT, né? Para o cara que está dentro da empresa. E não, marketing pessoal é a forma como você apresenta as suas potencialidades, né? Não é se E vender, é apresentar a Uhum. potencialidade, né? É que tem e eu gente, aquelas, né, que maldade, tem gente que apresenta tão bem, tão bem, tão bem esse marketing pessoal, que às vezes nem precisa trabalhar tanto, né. Pois tem gente que só trabalha no marketing pessoal, não trabalha em mais Só tra nada. só trabalhando no marketing pessoal. Sempre e tem, né? dá Sempre tem. certo. Dá. E e depende da companhia Demora, né, também. mas dá certo. Eu não sei o quanto essa pessoa vai conseguir se manter, porque sempre vai depender muito de como ela consegue se relacionar. E às vezes, na hora do vamos ver, se é uma coisa mais apertada, essa pessoa não vai conseguir dar os pulos. Quando você vai olhar a carreira, talvez não tenha tanta profundidade, né. Mas, dependendo da empresa, às vezes mais vale parecer ser do que ser de verdade, né. Sim, exato. Aí vai muito da empresa mesmo, né. Cada Uhum. empresa, né. Mas Bi, você trouxe uma fala que eu acho muito interessante, né, e até pensando um pouco de gerações que conecta com o programa anterior, né. Quando a gente pensa até numa evolução de desenvolvimento dentro das organizações, durante muito tempo, treinamento, né, toda a parte de desenvolvimento humano dentro das empresas, ele estava muito ligado a uma questão de adequar aquele sujeito para o cargo, né. Então, sei lá, se eu trabalho dentro de um chão de fábrica, todo o trabalho de treinamento e desenvolvimento, há algum tempo atrás, era tornar aquela pessoa o melhor operador de máquina, né, que ele consiga fazer as coisas de uma maneira eficaz, rápida, que siga todas as diretrizes de segurança do trabalho e tudo mais. Hoje, quando a gente pensa, né, numa parte mais moderna de desenvolvimento,
de pessoas dentro das companhias, além de adequar, né, a pessoa, o indivíduo para aquele cargo, eu também começo a olhar potencial. Então, assim, aquela pessoa, ela quer ir para onde? Né? E como que a gente consegue desenvolver essas pessoas, né, gerar competência, pegar todo esse exponencial de capacidade, não só para adequar essa pessoa a esse cargo atual, mas para os próximos que ela pode trilhar, né? E mais recentemente, o que a gente tem observado é que o discurso das companhias, principalmente dentro dessa área de desenvolvimento, é muito no sentido de que, poxa, a responsabilidade é do indivíduo, né? Quem é responsável pela própria carreira é o indivíduo. Para onde ele vai, como ele vai fazer, o que ele quer, né? E o gestor e a empresa, eles vão ser muito mais propiciar e dar a ferramenta para que essa pessoa consiga ir para onde faz mais sentido para ela. E óbvio, dentro de uma sociedade do capital, né, dentro de uma sociedade que o fim da empresa é a lucratividade, isso também tem que dar retorno para a empresa, né? Não adianta ir para uma área que, putz, não tem nenhuma lucratividade, não faz nenhum sentido para a empresa, né? Tanto que hoje grandes companhias, ela não oferece mais curso no sentido de: "Putz, você tem que fazer tal, tal, tal curso se você quer tal, tal cargo". Geralmente hoje são plataformas, e aí tem uma série de possibilidades e a própria pessoa escolhe o que ela vai fazer. Talvez muito mais: "Olha, você tem que ter tantas horas de treinamento, mas você vai escolher o que você quiser, o que está mais amarrado com o seu plano de desenvolvimento individual". Então, a lógica hoje está sendo muito mais assim: "Putz, você é protagonista, você é responsável e a companhia está aqui muito mais para te auxiliar a chegar lá". Mas lembra, coleguinha, né, que aqui a gente está dentro de uma questão de lucratividade. Independente para onde você quiser ir, também tem que trazer lucro para a companhia, senão tá fora, né. E aí, né, eu acho que cada vez mais, e tem uma frase que eu odeio, eu acho insuportável, que é pensar fora da caixa. O que é pensar fora da caixa, né? Tipo, primeiro, o que é a caixa e o que é pensar fora dela. E às vezes, quando você pensa demais fora dela, tem alguém que vem aqui e corta todas as tuas asinhas, né? Tem aquela página do Instagram que eu amo, não sei se vocês seguem, que é Festa da Firma, né? Não. Não. Eu vou mandar, gente, é muito bom. Acho que dá até pra pôr lá depois de diquinha, né? E Boa. é uma página no Instagram de meme só de coisas organizacionais, né? E aí, de vez em sempre, tem lá uns memes muito ligados às questões de diversidade, de pensar fora da caixa, né? E aí, às vezes, tipo, são todos os Power Rangers amarelos na foto, e aí falando assim: mais um processo de seleção que buscava diversidade, sabe? Que no final eles sempre contratam a mesma coisa, né? Como Ai, chama a gente. página? Festa da firma? Festa da firma. É Eu não muito tô bom, gente. achando. Eu vou mandar, eu mando já para vocês. E aí, eu acho que é muito isso. Quando a empresa vem com essa, pensar diferente, mas pensar diferente dentro do padrão que a empresa quer que você pense. Mas essa questão de criatividade, inovação, ela também pode estar muito ligada a essa questão de visibilidade, no sentido de que quando a empresa, né, a área, enfim, vem com uma coisa que é diferente, um pouco mais disruptível, se a gente conseguir de alguma maneira mostrar disponibilidade, isso pode, tipo, ser né, se adaptar logo àquela situação de alguma maneira, em vez de ficar sendo parte, entre aspas, bem grande do problema, tentar ser parte da solução, eu acho que isso dá uma visibilidade muito positiva, né? Porque depois, além de você ter absorvido aquilo, você também vai ser, pode ser um promotor daquilo que é novo, que a companhia está fazendo, e aí pode gerar uma coisa positiva. Tem uma pessoa muito próxima a mim, né, que veio me contar uma situação que ilustra um pouco isso. A área dessa pessoa usava um sistema X. A pessoa de contábil, enfim, né? E aí usava um sistema X. E aí a empresa decidiu
trazer um que era mais novo, que tinha uma outra carinha e tudo mais, enfim, até porque o antigo já estava ficando um pouco mais velho, não era mais o que o mercado utilizava. E aí todo mundo do time só tinha reclamação para fazer, porque era ruim, aí pareceu o muro de lamentações de Israel, assim, só tinha coisa ruim, só nananana. E aí essa pessoa falou para mim: "Putz, eu vou ver o que que tem de bom nesse sistema, porque se o mercado está usando, deve ter alguma coisa que faz sentido". E aí essa pessoa foi atrás de network antigo, trocar uma ideia com algumas pessoas que já usavam o sistema, tal, conseguiu ver algumas coisas que eram legais, algumas funções novas. E aí ela conseguiu uma puta exposição, uma puta visibilidade positiva, porque ela começou a entender como funcionava o sistema novo e dar um monte de dica pra galera, sabe? E isso foi legal. No final do dia deu uma exposição positiva, porque em vez de ficar reclamando, fazendo parte, porque, putz, o sistema já não ia voltar mesmo. Vocês engole o choro e tenta, né, tenta ver algum lado que seja interessante, enfim, isso deu uma visibilidade positiva para essa pessoa, né. Então eu acho que às vezes algumas coisas também podem ser oportunidades pra gente, não? Principalmente quando se consegue trabalhar as críticas de forma construtiva também, né? Pois é, Gi, mas eu acho que também a crítica tem que chegar pra gente de uma maneira que seja construtiva, né. Sim, não. Porque se a pessoa detona a gente Concordo. e vira pra você e fala: "Putz, você não sabe lidar bem com feedback". Claro, eu ainda não tô acostumada a levar coice todo dia, né. Uhum. E não dá pra se esconder por trás do "é meu jeito de ser", não é mesmo? Como eu já ouvi Uhum. também. Eu acho que feedback meio mula sem cabeça, assim, que você precisa ser mais engajado. Mas no quê? Mas como? Você Dá precisa se comunicar melhor. Mas o que tem de errado com a minha comunicação, etc. Crítica que não tem formato, né? É só. Aí é coice mesmo, né? Assim, não tem função nenhuma. uhum. Uhum. Verdade, Bi, eu acho que o bom feedback é quando é pautado também em exemplo. Sei lá, um feedback que seria Evidências. interessante em relação à comunicação. "Olha, eu acho que você tem oportunidade ainda, dentro da tua comunicação, de se desenvolver. Por exemplo, quando eu te vi na reunião do dia X, eu acho que você conseguiu prender todo mundo, mas você poderia ter sido um pouco mais assertiva, dentro de tal e tal ponto, então fica a minha sugestão", né. De um jeito mais doce, sem falar que a pessoa não sabe se comunicar e trazendo algum exemplo de algum dia para ilustrar aquilo, né, porque senão você faz o quê com aquela informação? Leva para terapia e chora, né, porque se a pessoa não consegue dar um exemplo e falar o que ela espera das próximas vezes, vai ficar bem difícil, né. Eu já vi alguns casos em que quando a evidência é fraca, também não é feedback baseado em evidência, né. Então, aquela uma vez em que teve um comportamento X, Uhum. aquela uma vez Uhum, demonstrou característica Y, também não é feedback por evidência, também não acrescenta nada, né. Mais relacionado com você não saber lidar com isso, né? É, é. não, ela teve uma fração da pontuação dela na avaliação de desempenho reduzida, né, porque falaram que ela, não sabia negociar as coisas. E ela perguntou: "Mas do que vocês estão falando, etcétera?" Eles citaram uma vez em que, a pessoa com quem ela estava negociando é uma pessoa particularmente difícil, né, já tinha assim, uma vez ela não conseguiu negociar, não conseguiu apresentar, alguma coisa assim. E aí, reduziram a pontuação dela em função de uma vez. Então, feedback baseado em Reportagem. feedback baseado em uma evidência que não se comprova como padrão de comportamento, eh, sei lá, pra mim não é Uhum. feedback, né. É, e que na verdade, quando você fala, eu fico com a sensação que quem deveria ter levado o feedback era a pessoa com que ela estava negociando, né. É. É, Pô, pois talvez o é. problema estava muito mais na pessoa que ela estava negociando, que
provavelmente é alguém que as pessoas já sabem que é mais difícil do que necessariamente com ela. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me doem, assim, que é você levar um feedback em cima de um ponto de melhoria da outra pessoa, né. Sim, Pô, isso pra mim é sim. muito Penso. doloroso. Me dói, me machuca, faz dodói. Não, e mostra o nível de miopia em relação a pessoas, né? É. Mostra a incapacidade de observar comportamento. Às vezes, tem feedbacks que eu ouço de paciente ou de pessoas da minha vida pessoal, que a impressão que eu tenho é que assim, ó, eu vou falar isso daqui só para não dizer que não teve crítica. Mas você Uhum, vê que nem os elogios, nem os pontos de melhoria são muito firmes. É tudo meio gasoso, meio que uhum. é Fluff, algo. né. É uma coisa meio que parece, meio que é um clima, mas não é baseado em nada, né? E assim, se se não há nada para ser dito, particularmente de bom nem de ruim, a gente tem que rever o olhar para essas Uhum, coisas, né? Existe algo de enfraquecido na forma como a pessoa, como o gestor tem visto os funcionários, ou não tem uhum. bons critérios e assim por diante, né? Eu acho que um ponto também, quando a gente pensa, em visibilidade, e eu acho que vai um pouco até dentro da conotação da própria palavra, que às vezes que visibilidade está associado a se aparecer, né, a querer ser estrelinha, a em toda reunião ter que falar alguma coisa, por mais que, tipo, não faça muito sentido, ou tentar pegar mérito de outras pessoas e não dar o reconhecimento correto, né. Que eu acho que tem sim esse prisma, né. Nem toda visibilidade e aí você consegue a visibilidade, mas nem toda visibilidade é positiva, né. Então eu acho que um dos pontos importantes é conseguir também ser humilde, no sentido de, putz, não tentar ser forçar a situação que às vezes não faz o menor sentido e tá todo mundo percebendo que é super forçado. Não se colocar melhor que os outros, né, tipo, você vai contar uma história: "Não, eu fiz, eu fui, eu aconteci", sendo que, putz, nenhuma situação numa empresa, raras as situações que uma pessoa sozinha vai conseguir uma andorinha sozinha não faz verão, né. Então e eu acho que até um aspecto da visibilidade que é importante às vezes, como que você conseguiu mobilizar a área, influenciar a pessoa para chegar em resultado que era teu. Então como que eu consegui conectar as outras áreas, como que eu consegui, fazer alguém do meu time que, putz, às vezes não sabia uma informação, você vai lá e ajuda, e a pessoa vai e diz, né, e faz, acontece. Então eu acho que, nem toda visibilidade é positiva e às vezes até, ter um pouco de humildade mesmo, eu acho que isso faz diferença, né. E humildade é diferente de se fazer de rogado, né? A gente está falando sobre a capacidade de reconhecer o que eu fiz direito, o que eu não fiz tão bem, e tomar a responsabilidade e tomar preço por isso, né? Não, ó, eu fiz isso e foi legal. Não existe nada de Hum, arrogante nem de prepotente em reconhecer que fez uma coisa bacana. A não ser que não fui eu que fiz, não foi tão bacana assim, né? Ou hum, eu tô só falando para ouvir o som da minha própria voz, que acontece, né? e Acontece, pessoas fazem isso. bastante, É. muito, né. Em contrapartida, assim, quem faz também tem que conseguir de alguma maneira demonstrar isso, porque minha avó Maria já falava, né: "Não basta botar o ovo se você não saber cacaricar". Então como que a gente também sai por consegue, fazer isso? Eu acho que isso é importante, que eu acho que volta um pouquinho até nas outras discussões. Para quem que você vai mostrar, como que você vai se envolver, né, quem que você vai buscar para poder apresentar algo bacana que você tenha feito para conseguir essa visibilidade. A gente estava até falando antes de começar, né, a gravar, quando a gente estava olhando a pauta, que tem uma palavra nova, né, que é cocriar, que a Bia adora. A Bia adora essa palavra, né, Bi? Porque parece que você tá falando cocrante, tá? Assim, parece que você tá falando qualquer coisa, menos o certo. Não acho bacana, não gosto. Soa mal. Mas ela existe,
É uma palavra que existe, é uma palavra que é usada. É. E hoje é muito forte, eu acho que nas companhias. E eu acho que isso é muito legal, né? Que às vezes, quando a gente quer ter algum tipo de visibilidade de alguma coisa que a gente está fazendo, eu acho que uma estratégia bacana é você buscar alguma pessoa que está ali dentro da tua orientação estratégica, né? Dentro que você desenhou, que é alguém para você se aproximar, que faria sentido saber as coisas que você está fazendo, para mostrar os projetos, até no sentido de, putz, que ideia que você tem para me dar? Eu estou pensando em fazer isso. Qual que é a tua opinião? Uma das melhores maneiras, né, de você conseguir influenciar outras pessoas, engajar outras pessoas, é dar também para elas a possibilidade de se reconhecer dentro daquilo, de contribuir dentro daquilo, né? E no final do dia, o negócio fica mais legal, né? De verdade, porque é, você vai ouvir outras ideias, você vai ter outros olhares, a possibilidade de você ser mais assertivo vai ser 1000 vezes maior, e de ganho você ainda ganha uma visibilidade legal, porque a pessoa vai saber quem você é, o que você fez, enfim. Então, eu acho que uma das maneiras da gente conseguir um pouco mais de visibilidade do que a gente está fazendo, é compartilhar o que a gente está fazendo para pedir opinião. E o inverso também é verdadeiro, né? Você ser vista como uma pessoa solícita, que ajuda, que incentiva, que elogia as outras pessoas. Putz, se a gente vê uma coisa legal que o outro fez, vai lá, elogia. Eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu é que mérito, ele é subtraído, né? Então, se eu dividir o meu mérito, eu vou perder um pouquinho, porque eu tô dando um pouquinho para outra pessoa, né? Mas eu não acho, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que mérito, ele é sempre multiplicado. Né, se eu vou lá e compartilho um mérito que é meu e reconheço uma outra pessoa e ponho outra pessoa dentro do projeto, eu jamais vou tirar a minha visibilidade, eu vou subtrair, eu vou exponenciar a minha capacidade, porque eu vou engajar outras pessoas, vai ser uma coisa mais legal, mais fluida, enfim. Então, eu acho que a gente tem ainda muito esse olhar de que mérito a gente subtrai, né, a gente divide. E eu acho que mérito a gente multiplica, né. O ambiente organizacional, ele também é propenso à paranoia, né? E muitas Hum. vezes tem mesmo, tem mesmo pessoas desonestas e que vão se aproveitar desse espaço de compartilhar o mérito. E eu acho Hum. que isso fala sobre esse outro que é incapaz de compartilhar e de fazer junto, etc. Mas o fato de que não foi, que aquela pessoa fez mau uso de uma característica não precisa determinar se a gente apresenta essa característica ou não. Até Hum. porque quem é babaca com todo mundo. Sem E dúvida. eventualmente as outras pessoas percebem, assim. Pode até não ser num timing que a gente deseja, nem nada do gênero. E se é um ambiente organizacional onde isso é muito deflagrado, cara, talvez seja o momento de dar aquela atualizada no LinkedIn, de ver quanto que tem Sem assinatura da dúvida, Cato e assim por diante, né? sem dúvida. E também o E que a Ellen colocou sobre multiplicar ao invés de subtrair, querendo ou não, também fala bastante de uma postura flexível que normalmente as pessoas precisam ter. Né? E para entender isso que você trouxe, precisa ter uma postura mais flexível. Se a pessoa, de repente, tem uma postura mais, né, tem uma mentalidade, uma forma de ser mais rígida, né, onde realmente é só uma relação ganha-ganha, eu ganho e somente eu, né, uhum. então fica realmente difícil. Inclusive, isso é algo que precisa ser realmente trabalhado em muitas pessoas, porque tem essa dificuldade de entender o trabalho junto com os outros como um fator de multiplicação, né, e não de subtração. Ou desmérito, né? Demérito. Isso aí. Obrigada, Relação, Gisele. O português usual. relação ganha-ganha em que um ganha duas vezes, né? Bacana. Mas, Exatamente. Gi, Que eu bom. achei muito, muito pertinente, muito bonita a tua fala, né? Porque eu Uhum. acho que é isso também. Como que é o olhar que a gente tem para a vida, né? E quando a gente fala muito de controle, e se isso é muito exacerbado, vai para terapia.
vai fazer bem, né? E até falando, até, só um parênteses, até falando sobre crença, eu acho que tem algumas coisas que são resquícios de coisas muito antigas que acabam afetando as pessoas nesse sentido. Eu vejo Hum, mais com pessoas que foram tímidas, né? Eu hum, não sei se vocês têm vocês já viram isso, vocês têm essa impressão também. Mas essa ideia de que, essa ideia do tímido que se ressente do extrovertido. E aí, isso no ambiente organizacional é uma desvalorização intensificada do outro que é capaz de hum, apresentar o próprio trabalho de maneira mais tranquila, né, sem tanto sofrimento, e de ver, ah lá, fulano é político, fulano, ele fica hum, lá se mostrando que não sei o quê, né, e até com uma maneira defensiva de não se desafiar a apresentar o próprio trabalho. super. Uhum. Isso É é, isso é, verdade. é meio adolescente, né? Olha lá, E eu, ela com a barriga de fora, olha lá, que não sei o que mostrando. É muito só porque adolescente, né? tem tanquinho, não é? Não é mesmo? Exatamente. Então, não sei se vocês também acham isso. E eu achei legal você tocar nessa questão do tímido, porque eu acho que também, para visibilidade, eu acho que o tímido, teoricamente, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, porque não é algo tão natural. Quem é mais extrovertido já faz tudo para fora, porque é natural para aquela pessoa, né? E para quem é mais introvertido e ainda é tímido, isso pode ser 2 vezes mais difícil, não? Falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. E aí, o que a gente faz com tudo isso que a gente falou? Eu trabalhei uma vez numa empresa que eu achava interessante o slogan, assim, né, que tinha uma frase. Era A gente tinha sempre um convite para deixar um legado, né, seja, tipo, nos cargos que a gente passava, eh, nos projetos que a gente tocava, enfim, a gente sempre era convidado a deixar um legado, a deixar uma marca, né. Então, se a gente saísse e tudo mais, enfim, como que a gente seria lembrado naquele ambiente, naquele projeto, enfim. E eu acho que isso é uma coisa legal de associar com visibilidade, né. Se hoje a gente sair da onde a gente está, eh, pelo que a gente vai ser lembrado? Qual é o legado que a gente está construindo? Qual a marca que a gente está deixando? Seja tanto nas nossas entregas, quanto na vida das pessoas que a gente está trabalhando junto, né. Esses dias eu estava conversando com a minha cunhada, a gente estava falando de pessoa tóxica, e tudo mais, a gente ficou: "Será que a gente é tóxica para alguém?", né. Certamente, todo mundo é. Certamente, né, então, qual é a marca que a gente está deixando dentro das organizações que a gente passa? É óbvio que tem organizações que são doentes, que são muito ruins e tudo mais, mas a gente também não pode esquecer que a gente contribui para esse ambiente. E às vezes a gente reclama tanto e a gente super faz parte daquilo, né. Então, Uhum. eu acho que uma das coisas de visibilidade é qual a marca que a gente está deixando, qual o legado que a gente está deixando para onde a gente passa, né. Porque eu acho que é legal também voltar sempre no tripé, né, que eu não acho que a responsabilidade é só do indivíduo, assim como eu não acho que a responsabilidade é só da empresa. São uma série de fatores, né, não dá para responsabilizar só um e isentar o outro, né. Até porque também você pode estar fazendo muito, né, todo um trabalho de visibilidade, enfim, e a empresa nem como que a Beatriz fez Tchum. um comentário agora, fez um comentário recente, acho que está na hora de atualizar o LinkedIn. Ver qual que é o valor da assinatura da Cato, atualizar o vagas.com e assim por diante, né? Ah, você está fazendo um trabalho ali, né, tá mostrando, o seu trabalho, tem aí uma comunicação muito direta em relação aos objetivos, o que você quer na empresa e, né, se posiciona e também cobra também um pouco isso dos seus superiores, e esse retorno ele não vem, e não estou dizendo, obviamente, que é um retorno, né, a curto prazo, acho que questão também de tempo precisa ser acordado, né. Mas esse Uhum. retorno não vem ou é prometido algo que não acontece, e às vezes até de forma constante, passa a ser até uma forma aí, de se machucar mesmo, né, você continuar no ambiente dessa forma, né.
Eu acho que uma outra coisa que é interessante registrar é a questão da circulação, né? Como que a gente circula, tentar de vez em quando, óbvio, ir para um café, marcar esses cafés virtuais, né? Agora que é o jeito. Enfim, acho que é importante a gente circular dentro da companhia e eu volto a dizer, dentro das pessoas que fazem sentido, né? Não com todo mundo, mas com quem a gente entende que faz sentido, né? Muitas vezes os cafés, os happy hours presenciais ou online, enfim, né? Nem sempre ocorrem, principalmente online, né? As pessoas querem só desligar o computador e pronto, né? Fazer o jantar ou alguma coisa do tipo. Mas às vezes ocorrem em horários não necessariamente dentro, né, do dia a dia. Uma ou outra vez não participar, ok, mas nunca participar, qual que é também a sua contribuição em relação a ser visto, né? Ou seja, circular entre Super. times, circular também no teu time, então é importante. Esses momentos também de descontração, você tá ali participando. E talvez não precisa ficar o happy hour inteiro, né? Mas, putz, vai lá, Sim. fica um tempo. Eu acho que eu não acho tão legal quando marcam fora do horário comercial. Eu acho, principalmente esses virtuais. Ai, gente, me marca happy hour 19 horas. Nossa, 19 horas eu tenho que fazer janta. Eu sou dona de casa. Mas eu acho que. E aí, toda vez que eu não entro nesse happy hour, eu tô assumindo uma consequência, né? Então, e volta a falar dentro do que a gente já trouxe também. A gente também tem uma responsabilidade que é nossa dentro disso. E a partir do momento que a gente não faz, a gente tá assumindo, sim, algumas consequências, né? Eu acho que para quem é mais tímido, mais retraído, essas oportunidades que são extras, né? Elas são até vantajosas porque dá chance de ter conversas mais individuais, né? Não é aquela reunião em que todo mundo da equipe está falando ao mesmo tempo e competindo para dar a palavra naquele tempo limitado. E aí de ir construindo esses espaços aos pouquinhos. Aliás, assim, criar relações individuais, até se sentir confiante o suficiente para participar das situações em grupo, essa, na minha percepção, é a melhor estratégia para quem é mais acanhado na hora de falar numa reunião e assim por diante, né? Ou é parte de uma equipe onde as pessoas têm uma comunicação mais agressiva e assim por diante. O terapia de grupo é aquele momento do programa em que a gente dá dica de filme, de série, de livro, de textos, de podcasts, qualquer coisa que ajude a ampliar a reflexão e continuar a discussão em casa. Eu acho que primeiro que eu gostaria de trazer, não necessariamente é um filme nem nada, mas eu acho que hoje é uma figura pop, né? É uma Eu referência. adoro, eu adoro acompanhar. Eu sei todos os. Tô acompanhando aqui com pipoca todos os capítulos da família real. E eu acho que uma coisa que é interessante em relação à visibilidade que eles têm, enfim, é muito forte a employer branding, não, né? Como que você falou mesmo, Bi? Eu falei employee branding, mas você pode falar de branding mesmo, de marketing pessoal. É muito interessante o branding que eles têm. Não, tipo, a marca que eles têm, né? O quanto que a imagem que eles levam para assessoria de imprensa, para a imprensa de modo geral. Eles são extremamente assessorados, tanto em relação, né, ao que eles têm atualmente, quando, sei lá, quando teve o escândalo da princesa Diana com o príncipe Charles. Teve um monte. Tipo, ele ficou super mal visto e tudo mais. Então, eles fizeram uma série de ações para que ele fosse visto, para que ele tivesse uma visibilidade diferente da que ele vinha construindo. A própria Betinha, né? Ela era vista como uma pessoa mal-humorada, que não queria estar perto das pessoas e tudo mais. Então, foi feito uma série de ações para que ela fosse vista de uma maneira diferente de documentários, de livros, enfim, de uma série de coisas que permitiram que a gente tivesse uma visão diferente da vovó Betinha.
né? E hoje, se a gente for ver nesse momento que tá tendo da família real, que o Harry saiu, deu aquela entrevista super polêmica, né? Junto com a Meghan pra Oprah, enfim, né? Toda a maneira como a família real se posiciona, as imagens de parabéns, tudo é muito é tudo milimetricamente pensado, e calculado para qual visibilidade, para qual imagem que a gente vai ter em relação a eles. E eles têm muito uma cultura de, tipo, eles falam o mínimo possível. Eles nunca confirmam e nem desconfirmam nada, né? Aura de Então, mistério, né? É melhor ficar em silêncio e deixar as pessoas terem dúvidas se você é um idiota do que falar e dar a comprovação de que você é, né? eu acho que eles praticam isso e praticam muito bem. Eles só se posicionam realmente quando precisa mesmo e sempre de uma maneira extremamente polida. Por isso que eles não têm Instagram, eles não têm redes pessoais, né? Eles têm tudo deles é realmente pela institution, né? É tudo pela firma mesmo, enfim. Então, eu acho que eu nem sei se positivo ou negativo, mas eu acho que eles são um exemplo dessa questão de visibilidade, porque tudo deles é muito orientado, eles tiveram um rebranding super forte, né? Eles revisitaram a marca deles há uns 10 anos atrás, de uma maneira muito marcante, né? E eu acho que uma outra dica, enfim, até para ilustrar um pouco, e nem a dica para assistir, porque eu acho que é muito longo, né? Que é o Grey's Anatomy. Mas por quê? Assim, tipo, eu nem sei se eles já acabaram ou Ainda ainda não. não. Ainda não. Whatever. E assim, todos os episódios são iguais, né, gente? Desculpa quem gosta, eu Vai acho que chegar ok. o hate vai chegar pra gente. Mas é que assim, faz tempo já. Eu acho que Grey's Anatomy não soube a hora certa de parar, né? Gente, É, o primeiro episódio é de 2005. não, é muito tempo, muito tempo. E na verdade, eu assisti as primeiras temporadas, eu acho que as 5 primeiras. E pensando em visibilidade, eu acho que a série ela não tem nenhuma preocupação de traduzir efetivamente o que acontece numa rotina médica, né? Porque parece muito mais uma república de, de estudantes de medicina do que necessariamente algo que está preocupado mesmo de traduzir o que é uma rotina médica, né? Pelo menos na minha visão. Mas eu acho interessante a gente ver, principalmente nas primeiras temporadas, o relacionamento que a Meredith, que é a principal, e a Christina Young, né, que é aquela amiga dela, tem, porque as duas elas buscam muito visibilidade e a visibilidade que elas buscam às vezes vai muito numa linha de competição, né? Porque uma quer pegar o melhor caso e a outra quer pegar a melhor cirurgia e aí elas fazem uma série de coisas para conseguir ganhar a visibilidade do diretor-chefe do hospital, enfim. Então, eu acho que traduz um pouquinho disso, mas traz ali aquele gancho da competição, né? Muito dentro de uma linha assim, só tem um espaço, só tem um pódio, eu tenho que correr desesperada para conseguir isso. Mas é interessante também que conforme elas vão criando vínculos, elas vão gostando, elas começam a ter conflitos éticos mesmo. Putz, mas a Cristina é minha amiga, eu devia estar feliz por ela, e eu tô triste porque eu não fui a escolhida, né? Então é interessante que começa a mostrar um pouco também do conflito que é inerente da gente enquanto ser humano, né? Sim, e você falando dessa série, eu acho que quem de repente não quiser assistir, quantas temporadas tem? 17. Não dá. 17. Não façam Olha, isso. eu acho que dá pra assistir The Good Doctor, que é mais recente, tem menos temporadas É melhor, e né? tem uma trama, eu não sei se é melhor porque eu não assisti realmente Grey's Anatomy, E eu não mas assisti Good, tem, Good Go. é, E eu não assisti nenhum dos Opa! dois. Good Doctor.
Mas assim, você contando, né, dessa disputa, enfim, é exatamente o mesmo tema, né, dentre tantos, enfim, que tem em The Good Doctor, que são justamente os 3 residentes na equipe e que ficam ali o tempo todo numa extrema competição, justamente para ter o olhar do chefe, Mor, né, e tudo mais. E exatamente, vai nessa mesma linha, né? E é uma coisa muito de competição e tudo mais, a todo custo ter uma visibilidade. Só que também entra essa questão do conflito ético, entra também num estágio em que eles começam a se ajudar também mutuamente, e muito bonito, cada um vai percebendo o seu espaço dentro, né, daquilo. Então é muito bonita a série, né? Por esse olhar que a gente está trazendo aqui no episódio de hoje. E aí dá pra fazer o pulo do gato do Grey's Anatomy. É que eu acho que tem? The Good Doctor não vai. Tem na Globoplay. Não vai ter tanto drama quanto Grey's Anatomy, né? Ou pelo menos não o mesmo tipo. Que Grey's Anatomy é da Shonda Rhimes. E Shonda é drama, não tem jeito. Mas às vezes Ela é nasceu pra muita isso. viagem. Eu não consigo avaliar, mas eu consigo dizer que não é muito dramática mesmo, não. Não, a How to Get Away with Murder, Private Practice, eu acho que Bridgerton também é produzido por ela. Assim, é tudo um pouquinho novelesco que a Shonda Rhimes faz, que é o que todo mundo curte, né? É por isso que todo mundo curte Shonda, inclusive. Não. Por isso que todo mundo gosta de novela. Mas por isso que tem 17 temporadas. Tem gente que morre, tem gente que volta, e tem gente que isso. Eu acho que a Meredith Aí Grey avião que cai, gente. Eu acho que a Meredith não é nem louca. mais a principal nesse momento da série. Não tenho certeza se ela é a principal. Mas eu não sei, eu só assisti uma temporada e meia, né? Não sou a melhor pessoa pra opinar sobre Grey's Anatomy, que não é meu estilo de série. Eu acho que eu devo ter visto, eu acho que de tanto alguém comentar há muito tempo, né? Porque há muito tempo as pessoas comentam sobre. Acho que eu devo ter tentado ver 1 ou 2 episódios. Eu falei, ai, não, isso não faz muito sentido pra mim. E mais no sentido nessa série, né? Séries médicas, né? Enfim, né? De ambiente hospitalar ali. Eu gosto muito de série médica, né? Eu fui criada por ER, que é um dramalhão médico antes de Grey's Anatomy, né? Terminou no final dos anos 90. Que eu tenho, assim, eu costumo não gostar tanto. A mesma coisa com How to Get Away with Murder, a mesma coisa com Private Practice. Nenhuma dessas séries me pegou muito, não. Eu acho que é pelo drama, porque todo mundo sofre muito, né? Muito sofrimento. Então, não sei, não me pegou, não. Que pra mim, a questão do Grey's Anatomy é igual pra mim, sabe? Aquele dos advogados, da Meghan Markle. Também não topei. Assim, tanto faz. No final, o que eles estão muito mais presos é na vida dos atores, né? E aí eles tentam encaixar algumas histórias pra contar a vida dos atores, sabe? Tipo, aí a pessoa chega lá com um paciente com um drama que é exatamente o drama que a Meredith tá passando na vida, sabe? Gente, a mesma coisa de The Good Doctor. Mas mesma coisa. Mas esse formato não é muito diferente de série de investigação ou de outras séries, né? Eu vou falar primeiro de Insecure. Insecure tem... Eu já falei dessa série aqui em outros pontos. A maior parte das séries que eu assisto, elas são aproveitáveis em múltiplos temas, né? Então, Insecure, que é da HBO, que tá na HBO Max, é uma série maravilhosa. Tem 4 temporadas, mas são poucos episódios por temporada, né? São 10. Da Issa Rae, que conta a história dessas 2 amigas vivendo no mundo, né? São 2 mulheres jovens, 2 mulheres negras, lidando com coisas que pessoas jovens têm que lidar. E aí, existe um contraste muito grande entre a Issa e a Molly na série, delas no lugar de trabalho. Então, a Issa, ela começa trabalhando numa ONG. A primeira cena é ela sendo desrespeitada por pré-adolescentes, quando ela vai dar uma palestra sobre a ONG. Né? É uma pessoa que tem muita dificuldade de se posicionar no trabalho, e tudo isso muito vinculado à autoestima dela. Enquanto a Molly é advogada, só que trabalha no escritório 100% branco,
né? Então tem toda tem um pequeno arco sobre isso, né? Sobre o quanto ela tem que abrir mão de características próprias, ela tem que se adequar a esse ambiente, né? O nível de esforço que é necessário para uma pessoa negra fazer dentro de um ambiente que é 100% branco, um ambiente que é não diverso. E o tipo de oportunidades que ela recebe, né, sendo mulher e sendo negra nesse ambiente de trabalho, né? Ela é deixada de lado, não recebe tantas promoções, e aí como é que ela maneja isso conforme ela vai percebendo. E aí do outro lado a Issa, super perdida, sem saber direito o que ela queria fazer, porque na verdade ela queria ser cantora, né? Ela não queria trabalhar nem ONG, nem nada. E meio que conforme ela vai se apropriando das características próprias, né? Conforme ela vai se conhecendo melhor, conforme ela vai fortalecendo a autoestima, ela faz uma transição de carreira importante. E aí o que ela constrói a partir disso é maior do que tudo que ela vivenciou em termos de carreira. Né? Se eu disser mais do que isso, é spoiler, né? Então vou deixar nesse sentido. Mas eu acho que. E dá medo, né? Fazer esse tipo de movimentação. As duas se deparam aí com decisões de carreira importantes para serem tomadas em um momento, né? Topar uma proposta num lugar menor, mas onde você vai ter um trabalho mais autêntico. A outra é fazer algo mais arriscado, mas algo mais adequado para as próprias características. E aí eu acho que Insecure tem essa boa proposta, assim, de examinar, de olhar um pouquinho para essas coisas, e a série é boa de assistir, ponto. Uhum. Eu acho que é interessante, nem que seja esse pop-up aqui, né, na parte de dicas, pensar também na questão de diversidade quando a gente fala em visibilidade, né, Bi? É. Porque não era o propósito do programa, né, da gente tratar desse tema, da luz, com profundidade, mas até pensando naquele tripé que várias vezes a gente trouxe, que uma das responsabilidades é a empresa também dar abertura, né? Dá condições. E o quanto a empresa também reflete a sociedade que a gente vive, né? E o quanto alguma dessas portas que não são abertas pode estar 100% ligada à questão de diversidade, né? De pessoas negras, de LGBT, QIA+, de pessoas com deficiência, né? O quanto a gente não vê pessoas com deficiência sendo assistentes para toda a carreira, né? Então, eu acho que vale, assim, é muito bonita a tua dica e eu acho que dá para a gente trazer e atenuar aí esse ponto, né? A gente vê com PCD ou a invisibilidade total, ou o PCD fantasma, né? Que é aquele cara que só tá na folha de pagamento. Ou eu já vi alguns profissionais que decidem ocultar que são pessoas com deficiência durante o processo seletivo, justamente para não serem reduzidos à cota, né? Então toda é uma discussão para outro momento, sem dúvida nenhuma. Mas a forma como a gente conduz a nossa carreira também é influenciada pelo espaço em que a gente conduz essa carreira, né? A outra dica que eu trago é Shrill. Essa é uma série que acabou de chegar no Brasil, né? Ela tem 3 temporadas, ela é da Hulu, e agora chegou também na HBO Max, que conta a história da Anne. O foco não é necessariamente a vida, ou só a vida profissional dela. Então, ela é uma mulher gorda, que eu acho que eu já falei sobre essa série também no episódio sobre aparência, um dos episódios de aparência. Ela e as escolhas que ela faz, ela nos relacionamentos que ela tem com outras pessoas, né, a descoberta da própria imagem e etc. Mas tem um aspecto profissional importante, que o fato, a autoestima dela também é atrelada com esse posicionamento no trabalho, deixando ela sempre numa posição inferior, né, em relação aos outros colegas. E aí acontece ali uma situação em que ela é constrangida pelo fato dela ser gorda. E ela é jornalista, e ela escreve um artigo sobre isso.
E a partir disso, ela não consegue manejar muito bem, né, as consequências desse artigo, tanto na vida pessoal dela, porque ela recebe muito hate, tanto quanto por parte do dono da revista onde ela trabalha, que é um cara que tem uma série de preconceitos, uma série de percepções gordofóbicas. E aí, conforme ela volta a trabalhar nesse lugar, tem uma série de mudanças, etc. Mas conforme o tempo vai passando, ela vai sendo encurralada neste lugar nesse lugar monotemático de a pessoa que está ali só para falar de um determinado assunto, né? Então ela tem a vida profissional dela reduzida a um tema que ela abordou, que era importante, mas não é permitido espaço para que ela fale sobre mais nada. E quando é dado espaço, né, que ela exige esse espaço, ela faz algumas besteiras porque ela se precipita, né? Eu acho o Shrill uma série legal de trazer aqui, quando a gente fala de visibilidade no trabalho, porque não é só exigir visibilidade do trabalho sem que a gente tenha clareza de quais são os nossos recursos, sem ter clareza de quais são as consequências das nossas escolhas, e mas também não se deixar ser colocado nesse lugar restrito, nesse lugar em que a gente é colocado muitas vezes, que não é necessariamente o lugar que a gente escolheu. Tem esse momento importante que ela toma as rédeas da própria carreira, ali no começo da série, mas isso é um esforço que ela vai ter que refazer e que ela vai ter que repensar como fazer ao longo de toda a trajetória profissional dela. E essa é uma realidade para todos nós, né? A gente quer lugares, nem sempre a gente está pronto para esses lugares, e a gente tem que se apropriar desses lugares de maneiras diferentes conforme o nosso nível de maturidade. Então, por isso que eu resolvi trazer Shrill também. Ô, Ellen, falta você falar da arroba. Eu? Todo mundo vai ficar curioso qual que é a arroba. Uhum. Inclusive eu. Deixa eu falar, deixa eu achar aqui. Gente, é arroba festa da firma. Tudo junto, com ponto, com underline, o que que tem? Festa da firma. É o cara lá do... Ah, é o Michael. Agora The apareceu. Office. Quando você põe tudo junto, aparece. Ah, tá. Nossa, eu conheço Separado não bastante tava design. aparecendo nada. Então vamos lá, gente. O arroba é arroba festa da firma, tudo junto. Isso. O podcast Ato Falho tem trilha sonora da Ben Sound e a identidade visual é do Douglas Refundini. O podcast Ato Falho vai ao ar toda terça-feira às 9 da manhã nas principais plataformas de streaming. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Erin Corrêa. Sou a Gisele Oliveira. E para se manter em dia com o programa, é só seguir o @podcast Ato Falho nas redes sociais. Até semana que vem. Beijo! Até. Beijinho!